E aí pessoal, aqui quem fala é André Cadori e esse é o About Money. E antes de começar o vídeo, quero pedir o seu like e também sua inscrição aqui no nosso canal, caso você ainda não seja um inscrito. E nesse vídeo, mais uma vez, eu estarei falando sobre a situação econômica atual, principalmente falando de investimentos em renda variável e em ativos reais, bolsa de valores, ações, fundos imobiliários, enfim, esse é o conteúdo principal do canal. E a situação atual está bastante complicada, principalmente devido ao tal risco fiscal. Então, para ancorar as expectativas com relação ao futuro, o mercado já está aguardando há bastante tempo por cortes de gastos, para mostrar uma sinalização de que o governo conseguirá cumprir o arcabouço fiscal minimamente. Só que, infelizmente, desde que o governo entrou no poder até agora, a gente não viu nenhuma movimentação nesse sentido. E o mercado está ansioso aguardando por esses resultados. O problema é que no meio dessa ansiedade do mercado, o mercado vai piorando as expectativas, aumentando a taxa de juros, aumentando o dólar e prejudicando a bolsa de valores, levando as ações a uns preços mais baixos nos últimos tempos. Principalmente quando a gente fala de ativos ligados ao mercado interno, porque se a gente só analisar ações de empresas exportadoras e etc., a gente vê que elas vão muito bem até, só que quando a gente olha o mercado interno, as small caps, a gente vê que estão bastante deterioradas e a maioria delas estão nos seus preços mínimos de muitos e muitos anos, algumas até desde a sua história, ou seja, desde que abriram capital, nunca chegaram a um preço tão barato. E nesse vídeo eu vou trazer o porquê eu acho que estamos vivenciando a oportunidade do século, o melhor momento para se investir em ações. E o primeiro ponto que eu quero levantar sobre tudo isso é que mesmo o corte fiscal estando atrasado, eles demorando para fazer, o governo está ciente disso e está se movimentando. À sua velocidade, mas está se movimentando. Portanto, eu acho que o mercado está exagerando negativamente, mesmo com essa lentidão do governo em mostrar resultados. Eu acho que o pessimismo exagerou tanto que chegou num preço extremamente baixo para as ações. E se a gente olhar os resultados das empresas, eles estão muito interessantes. Então, por mais que o governo atrase, ele vai trazer medidas porque ele sabe que ele precisa disso para se reeleger nas próximas eleições, ou para pelo menos o Lula finalizar o seu governo de uma maneira mais interessante. Se ele não realizar movimentações que o mercado espera, ele está ciente de que o seu governo será extremamente prejudicado e a economia que vem indo bem até o momento vai começar a piorar de fato na realidade. Então, não só os preços das ações que estão indo mal na bolsa, mas a própria realidade vai piorar. Aí fica feio para o governo Lula. Então ele vai finalizar um governo de uma maneira péssima. Portanto, se ele quiser ter uma credibilidade no seu último governo, ele precisa mostrar resultados factíveis, resultados interessantes. Portanto, eu acho que as movimentações serão feitas. Por mais que demorem e tragam esses resultados negativos, eu acho que na verdade acabam gerando oportunidades de investimento que jamais teríamos em outro tipo de situação. Então todas essas notícias falando de risco fiscal, que o Brasil vai quebrar, isso e aquilo, dando a sensação que é uma situação de vida ou morte, que na minha opinião eu acho que não é tão drástica assim a situação, isso gera oportunidades únicas de se investir em excelentes empresas a um ótimo preço. Quem está posicionado, que é o meu caso, por exemplo, não tem o que fazer a não ser esperar movimentos de melhora, mas até que as coisas não melhoram, a gente vai aguardando com muita paciência e fazendo investimentos de maneira muito paciente e sem tomar nenhuma atitude precipitada. O segundo ponto que eu acho uma excelente oportunidade de investimento nesse momento é que as ações estão nos seus preços mais baixos, mas os lucros estão lá em cima. Ou seja, a maioria das empresas está melhorando resultados. Até aquelas que dão prejuízo estão dando prejuízos menores nesses últimos trimestres. Ou seja, a gente está vendo uma receita mais alta, resultados muito mais interessantes, uma boa distribuição de dividendos e a cotação lá embaixo. Então, se a gente olhar a realidade está indo bem para as empresas, os lucros estão vindo.
O que está ruim é a expectativa do mercado com relação às ações e toda essa pressão com relação ao corte de gastos do governo. Ou seja, uma oportunidade única de se investir em ativos que geram resultados por preços que você jamais teria em qualquer situação econômica favorável. É difícil imaginar ações chegando a preços tão baixos, com resultados tão bons e uma dívida extremamente equilibrada. Ou seja, tudo bem aquelas empresas muito alavancadas, mas a gente está vendo empresas sem nenhuma alavancagem tendo deterioração no seu preço, algo que não faz o mínimo sentido. A gente está vivendo um dos tempos mais malucos da história da Bolsa de Valores, se a gente olhar cotação e o que deveriam valer de fato as empresas na Bolsa. É um dos maiores descolamentos da história que a gente está vendo. A gente já viu momentos muito ruins na Bolsa, mas as empresas estavam tendo prejuízos naquele tempo. E não é o caso atual. Lucros constantes e quedas nas ações, algo difícil de se imaginar, mas é o que está acontecendo nesse momento. E o terceiro ponto favorável é que mesmo que esse governo continue tomando atitudes negativas, vai ter um próximo governo. Então, o governo Lula não vai ficar aí para sempre, a gente vai ter novas opções de governantes no futuro. E isso trará preços mais atrativos e valuations melhores para a Bolsa de Valores. Então, por mais que a gente tenha que esperar bastante tempo para ter essa melhora, considerando esse pior cenário, é claro, algum momento as coisas vão mudar porque nenhum governo fica para sempre. Então, a gente não pode tomar atitudes precipitadas, vendendo no prejuízo agora, para um governo que a gente nem sabe se vai continuar aí por muito tempo. Portanto, muito cuidado ao realizar os seus movimentos. A situação atual é difícil, mas ela não vai durar para sempre, e se você esperar e tiver um pouco mais de paciência, você terá a oportunidade de ter lucros muito altos se você tiver a paciência e a coragem também de aportar nesses momentos de dificuldade comprando as ações a excelentes preços. Não adianta a oportunidade ser dada e você não ter coragem de comprar as ações. E o quarto ponto que me faz pensar que é uma excelente oportunidade é que se o Brasil se encaminha para uma situação de extremo risco e preços que não justificam a realidade por um tempo muito alto, levando a uma situação fiscal e no Brasil complicada, que possa até levar para uma situação de quebra do Brasil, as medidas serão tomadas, ou seja, o mercado vai piorando as expectativas e piorando os preços dos ativos, só que vai chegar um ponto limite, que chega um ponto que até mesmo os integrantes do mercado acabam, digamos, se auto-prejudicando fazendo esse tipo de movimentação. Ou seja, eles vão piorando cada vez mais o preço dos ativos, vendendo cada vez mais e mais ações, alugando ações e vendendo, derrubando o preço de todos os ativos, aumentando o dólar no nível muito alto, que até um certo ponto isso vai piorando para outras pessoas. Só que chega um momento que isso piora tanto que atinge até as pessoas que estão fazendo isso. Ou seja, vai chegar um ponto que se eles continuarem piorando cada vez mais as expectativas, vai chegar num teto que vai começar a piorar até para esses integrantes. Ou seja, até esses poderosos do mercado vão começar a ter prejuízos e a começar a ir mal também. Porque vai chegar um ponto que o rentismo, digamos assim, não vai mais funcionar, porque para existir rentismo tem que ter a arrecadação de impostos, o governo tem que receber uma receita significativa para poder pagar para os investidores que estão investindo na renda fixa. E se não tiver um setor produtivo funcionando no Brasil e empresas arrecadando, tendo lucro para distribuir, pagar impostos e o governo ter resultados positivos para poder pagar esses investimentos do Tesouro Direto, fica inviável o investimento no Brasil e até para essas pessoas que estão tranquilas na renda fixa, elas vão ser prejudicadas com o tempo. Ou seja, não existe mal que dure para sempre, existe um limite para a piora das expectativas do mercado. E se esse limite chegar, não terá nenhuma outra opção a não ser entregar o osso
e permitir que o mercado volte a andar de maneira positiva. E o quinto ponto que me faz pensar que estamos nas melhores oportunidades da história no Brasil é que a linha de sustentação do Ibovespa medido em dólares está chegando nas suas mínimas. Ou seja, a linha de longo prazo de sustentação dos preços dos ativos na Bolsa de Valores está chegando no ponto mais baixo, que é aquela linha histórica que é respeitada em todos os momentos. Ou seja, todas as crises e momentos de dificuldade na Bolsa, a Bolsa caiu até chegar nessa linha. E ela está chegando novamente, ela está batendo nessa linha de sustentação do ciclo de alta da Bolsa de Valores. Então a gente está batendo nessa linha, a gente estava perto dela, mas finalmente estamos encostando nessa linha, voltando para o mesmo patamar de valuations depreciados de 2016, no período do governo Dilma, onde a Bolsa de Valores caiu de forma brutal para depois ter uma alta muito forte daí para frente. Quem sabe esse momento esteja se repetindo. Enfim, pessoal, o vídeo foi esse. Eu espero que vocês tenham gostado. Se você gostou, deixe seu like. Se você não for inscrito aqui no nosso canal, se inscreva. Muito obrigado, até o próximo vídeo.